Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Amália Gabriela Carvalho Moura, eu estudo na Universidade Estadual do Norte do Paraná, minha orientadora é a professora Viviane Sandra Alves e o meu projeto é sobre produção em vivo de Stardinema felt e Stardinema carpocapse. Os nematóides entomopatogênicos são vermes cilíndricos, não segmentados, que têm cada vez mais ganhado destaque no controle biológico de insetos praga, principalmente do solo. O sucesso nesse controle se deve, em parte, pela associação dos nematóides com bactérias simbiontes, que ficam presas na vesícula intestinal dos nematóides. Os NEPs penetram no corpo do inseto em busca por alimento, através de orifícios como a boca, os espiráculos e o ânus. Assim, eles liberam as bactérias na hemolinfa do hospedeiro, onde elas podem se multiplicar e excretar toxinas que causam a morte do inseto de 24 a 72 horas. E por que estudar sobre isso é necessário? Para que cada vez mais a gente possa conhecer a ecologia, a biologia e a produção dos nematóides, já que isolados com uma boa capacidade de produção, têm um potencial para otimizar a realização de pesquisas, além de também diminuir os custos e o tempo dedicado para a produção em larga escala. Sendo assim, esse trabalho teve como objetivo avaliar a capacidade de produção em vivo dos isolados Stardinema felt e Stardinema carpocapse, em larvas do último instar de Galéria melonella. As larvas de Galéria melonella foram obtidas a partir da criação conduzida no próprio laboratório e em temperatura ambiente, e foram alimentadas com dieta artificial adaptada de parra. Os adultos do inseto foram mantidos em potes de vidro, com tampas plásticas perfuradas, contendo papel cartão dobrado em forma de sanfona, para que as fêmeas pudessem realizar a oviposição. As posturas foram coletadas em dias alternados e colocadas em potes de vidro contendo dieta artificial e favo de abelha para servir de alimento para as larvas recém-eclodidas, onde elas permaneceram até serem utilizadas. Para o experimento, foram pesadas em conjunto 10 larvas de galéria por placa e adicionadas a essas placas de Petri, contendo 2 folhas de papel filtro. Os nematóides foram inoculados na concentração de 50 juvenis infectantes por centímetro quadrado e as placas foram mantidas em câmara de germinação a 25 graus Celsius, no escuro por um período de 3 dias, para a verificação de sintomatologia. Foram realizadas 5 repetições para cada isolado, totalizando 10 placas. As larvas mortas por nematóides, elas apresentam características visuais. A gente pode observar uma dessas características por essa imagem aqui. As larvas elas apresentam coloração branca, o que evidencia a morte ocorrida pelo isolado Stardinema. Além disso, elas também apresentam características como o não rompimento da cutícula, são flácidas e não apresentam mau cheiro. As larvas com sintomatologia características foram colocadas em placas limpas com papel filtro seco por mais 5 dias. Esse processo é chamado de câmara seca. Após esse período, as larvas infectadas foram transmitidas para as armadilhas de White modificadas, essa daqui da imagem, para que ocorresse a emergência dos juvenis infectantes na água. E as coletas dos juvenis foram realizadas diariamente por um período de 17 dias, contando do início da produção até o final. O total de juvenis infectantes por dia foi quantificado e os dados foram submetidos à análise de regressão pelo programa Excel para a determinação da curva de produção e da equação referente à produção. O teste médio de Scott-Knott também foi realizado para comprovar a diferença de produção entre os dois isolados utilizados. Aqui nessa tabela, a gente pode observar a diferença de produção entre os dois isolados. O isolado de carpocapse produziu cerca de 8 milhões de nematóides, no total durante o experimento, com uma produção bem superior ao isolado de felt, que produziu cerca de 2 milhões e meio. O pico da produção nos dois isolados também pôde ser observado ao decorrer do experimento. Durante o primeiro e o segundo dia, o Stardinema carpocapse teve seu pico de produção,
com aproximadamente 4 e 2 milhões, respectivamente. Para o Stardynamofelt, o pico ocorreu durante o quarto dia, com um número próximo a 70 mil. Eu agradeço à Fundação Araucária e à CAPES pelo apoio financeiro concedido. Agradeço ao EMP e minha orientadora Viviane Alves pela oportunidade de desenvolver esse trabalho. Agradeço também a minha companheira de pesquisa Gabriela Donese e aos meus pais Lígia Mara e Antônio Carlos pelo apoio incondicional durante toda a minha caminhada. Essas foram as referências utilizadas para a produção desse trabalho.